Com vocês, o legado dos portugueses na historiografia de Turiaçu. Portugal, na história, né, geral, se destacou pelo domínio dos mares, né, das grandes navegações que partiram aí em busca de descobrimentos de novas terras. E esse nosso primeiro momento, em 1498, Duarte Pacheco, 2 anos antes de Cabral, Feras Cabral, o Brasil ser descoberto oficialmente, né? Pelo português também, Sim. quem é português. Eu costumo dizer, Cláudio, que a história de Turiaçu, ela se confunde nos seus primórdios com a história tanto do Maranhão e quanto a história do Brasil, né? Com a participação desses europeus, mas aqueles que mais se destacaram e que depois, né, deixaram as maiores impressões ou maiores legados, foi exatamente os portugueses, né? Sim. Então eu digo assim, que a história de Turiaçu ela é muito singular por causa desses momentos da história, né? Nós sabemos que o Maranhão, no início do seu processo de desenvolvimento, tinha uma relação direta com Portugal. Turiaçu, o território de Turiaçu era, vamos dizer assim, cheio de propriedades de fazendeiros, criadores de gado, todos eles eram portugueses. De origem portuguesa. Porque que moravam na capital do Maranhão, São Luís. Então eles tinham propriedades aqui, eram grandes engenhos de açúcar, de aguardente, de criação de gado, né, de fazenda. Isso daí a gente vê nas referências bibliográficas, né? Tanto que quando houve aquele pedido a Turiaçu voltar para o Maranhão, eles que assinaram, né, aquele baixo-assinado tal, que o povo se manifestou. Então, Turiaçu praticamente foi os portugueses. Não houve, assim, vamos dizer, outro... Turiaçu, primeiramente, vamos dizer assim, eu vejo assim, primeiramente, de forma geral, foi a língua portuguesa, né? O idioma português. Algumas palavras, né? Apesar de Turiaçu ser o nome indígena da linguagem tupi, né, Guarani, mas tem outras cidades aqui do Maranhão que levam o nome de cidades portuguesas. E Turiaçu, acho que herdou mais foi pela questão dos costumes. Sim. As festas, o catolicismo, né? As festas tradicionais que aqui nós temos, vamos dizer assim, as festas dos santos, né? Como nós tínhamos aqui a festa do Divino Espírito Santo, que é uma festa tradicional, uma das mais importantes de Turiaçu, né? Está sendo resgatada aí pelo nosso amigo Pelado ali do Alto, né? Mas era uma das maiores festas aqui de Turiaçu, né? Que era no Castanhal, que se realizava, e era aqui em Alcântara. A de Alcântara ficou, ainda permanece, né? E eu acho que é um marco mesmo da cultura portuguesa. Isso. E aí, vamos dizer assim, o catolicismo. As igrejas tinham patrocínio das grandes famílias. Você vê que a igreja de Turiaçu tinha várias lápides, né? Das famílias tradicionais, Teixeira, Oliveira. O próprio carnaval e as festas juninas para a igreja, os sinos, né? Tudo era patrocinado pelos portugueses. O próprio carnaval e a festa junina também é uma tradição cultural portuguesa, que é praticada no nosso município, né? Eu acho que isso daí na cultura, né? E nós herdamos isso daí deles aí, porque acho que da América Latina, o Brasil acho que foi o único que foi descoberto por Portugal, né? A maioria foi tanto é que é chamada América Portuguesa, né? Holanda, América Portuguesa. Então, é o Brasil. Nós herdamos isso daí. Vamos aí, o casario que hoje a gente não tem, todos é de estilo português. Parte da arquitetura tudo, essa questão das semalhas. Os primeiros povoadores do nosso território foi exatamente colonos de origem portuguesa, que estavam radicalizados na capital, né? E que vieram para o primeiro núcleo de povoamento, que era lá no Paruá. Né? E depois, quando Turiaçu vem para cá, para o nosso atual núcleo de povoamento, que depois Mutuoca, Castanhal, e aqui no centro da cidade, que a gente chama de núcleo do Carapanaí, nós vamos ter figuras que tinham realmente, que eram portugueses e outro dessa... Aqui era uma fazenda do... José Antônio Fernandes, que era português, né?
Eu também vi que o pai do Barão de Tromaí, que era o Major Luiz Antônio de Oliveira, ele era português. A esposa dele, Dona Henriqueta, era brasileira, mas também os seus pais eram portugueses, né? Então, até pelo sobrenome das exatamente, famílias, Oliveira, Gonçalves, Teixeira, Pereira, todas de origem portuguesa, né? Cultural que a gente traz também dos portugueses. Certo. Apesar vamos dizer assim, a nossa população hoje, ela ser descendente de escravo, mas a gente tem que lembrar que os escravos adotavam o nome dos seus senhores também, né? É verdade. Então, todos os nomes que nós temos, Silva, Souza, Pereira, Cavalcante, Ribeiro, enfim, Gonçalves, Oliveira, eram de origem portuguesa. Esses nomes, que hoje faz parte da formação social do nosso município. É verdade.